Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês 10 suculentas, 10 mini suculentas. Gente, essa lista é diferente da lista anterior que eu fiz com 15 suculentas. Eu tenho um vídeo no canal que eu mostrei 15 mini suculentas e hoje eu vou mostrar mais 10. Essas suculentas, elas têm um tamanho assim, pequenininhas, não são grandes não. Algumas podem formar um agrupamento, uma colônia, fica bem bonito. Outras vão ficar mais solitárias. Vou mostrando cada uma para vocês. Também tenho vídeo já no canal que eu vou mostrar, vou deixar nos cards para vocês de equevérias, tá? Mini equevérias, também já tem 2 vídeos no canal que eu falo de mini equevérias. Vou deixar nos cards também para vocês e na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Bora pro vídeo! A primeira que eu vou falar para vocês é a Graptoveria Purple Dream. Olha aqui, ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Essa aqui é a Holly, tá vendo, ó? E essa aqui é a Roseta da Purple, né? É bem miudinha. Ela tá aqui nesse vaso pequeno, formou uma pequena colônia. Olha que gracinha essa planta. Ela tem essa coloração linda. Opa! Aí, tem essa coloração maravilhosa. Tá chovendo, gente. Vou ficar aqui debaixo do toldo para não pegar chuva. É uma planta que eu considero de fácil cultivo. Acho um pouco lenta no crescimento. Não é uma planta que exuberante, que vai caindo pelos vasos, sabe? Ela é assim, ó. Plantei ela aqui, ela cresceu. Deixa eu ver se eu tenho a data de quando que eu comprei. Peraí. Foi em março de 2021. Então, essa planta aqui já tem mais de um ano, né? E eu achei que ela poderia ter crescido bem mais. Então, para mim, talvez seja o excesso de sol, não sei, mas eu achei ela mais lenta, tá? Essa aqui, ó, veio do Márcio. Faz o quê? Uns 4 meses? Ó o máximo que deu, ó. Tá vendo? É devagar. Não é uma planta que cresce com exuberância, sabe? Que vai fazendo isso, ó, vai caindo pelo vaso, que vai crescendo e vai enchendo rapidamente, não, tá? Não me deu problema também. Fica na chuva, ficou aí, não fungou. Ela tem uma cor muito bonita, ó. Mas é bem miúda, né? Ó, isso aqui é uma lata de refrigerante. Olha o tamanho dela para vocês terem ideia, tá? Acho bonita, gosto dela. Acho é uma planta que não responde tão rapidamente, mas fica com uma cor muito bonita, né? No cultivo da gente. Então, é legal. Eu gosto. A segunda que eu quero mostrar é o Crenocedum Little Jean. É essa aqui, ó. Essa é uma planta que a gente encontra em supermercado. A minha já é antiga. Olha a floração dela. É uma... Gente, olha que coisa mais rica, né? Linda planta, fácil de achar. O cultivo dela eu não dou muita água para essa planta não, tá? Mas eu acho que ela gosta de um pouco mais de água sim. Ela dá essas rosetinhas aqui, ó. Ela tem a tendência a ficar com esse tronco envelhecido, mas para mim eu acho ela um pouquinho difícil. Eu acho que ela gosta de mais água. Eu é que não dou. E ela também vai se acabando se você não der água para ela, não cuidar dela. Ela acaba, ela morre, ela some do vaso, tá? Então é bom você estar fazendo mudinha dela de vez em quando para você não perder a espécie. Porque senão, dá uns 5 minutos, você não tem mais a planta no vaso. Se você fizer como eu fiz aqui em arranjo, tá? Ó, olha isso, ó. Eu tô gravando, aí tem uma pessoinha, uma cachorrinha aqui, ó. Ela quase colocou o focinho na frente do Little Jean, quase, tá? É que eu não dei atenção para ela.
Complementando que a Nina tinha me distraído, eu cultivo essa daqui com 7 horas de sol. Talvez se eu cultivasse ela com menos sol, não sei se ela ficaria mais cheinha, sabe? Mais bonitinha. Eu acho ela um pouquinho lenta também. Tá aqui, tá sobrevivendo ao meu cultivo meio abandonado, pela verdade, né? Porque é uma planta que tá florindo lindamente agora, porque é parente de Sedum, né? E os Sedums estão em atividade, mas eu não sei se a floração é porque tá em atividade ou não. Até o Samuel tava falando, mas ele no fim das contas acho que ele não comentou o que significa essa floração intensa agora no inverno. Mas eu acho um pouquinho lenta e eu tenho assim um pouco de receio dela desaparecer dos meus vasos. Eu sempre fico de olho para fazer muda, sabe? Porque eu acho ela muito bonitinha. A roseta é muito perfeita, ó. E ela é pequenininha, tá? A roseta dela, ó, é do tamanho de um dedo, ó. Então, é uma planta graciosa se você conseguir cultivar, tá? Bem miudinha mesmo. Fofinha essa planta. Eu só quero aumentar, eu vou fazer um vaso só com ela, talvez eu faça isso, né? E aí, quem sabe, eu tenho mais sucesso com ela. Por enquanto, eu não tenho muita dica, né, para dar para você ter sucesso. Aqui a minha vive num vaso de barro, né, que não tá muito bem impermeabilizado. Então, eu acho que por isso que eu acho que ela sente mais sede também, né? Mas tá viva, cresceu, já faz mais de um ano que tá aqui. A terceira suculenta, pequena, gente, de pequeno porte, é essa aqui, ó. A Sedum mackinoi. Essa plantinha, você encontra ela verdinha assim, ou variegata assim. Olha como a minha queimou, tá? A minha tá feia. Eu vou ter que refazer esse vaso aqui. O Sedum mackinoi é uma plantinha que você tem que também ficar fazendo mudinhas, replantando, porque também é uma plantinha que vai sumindo nos arranjos, vai secando, vai morrendo. Então sempre é bom vocês fazerem o vaso com a muda e já vai fazendo outras mudas para manter a espécie no seu cultivo, tá? Porque senão ela vai sumindo do seu jardim. É uma plantinha também que gosta de um pouquinho mais de água, vai bem a meia sombra. Meia sombra o que é? Umas 3 horas de sol, 1h30 de sol, ela vai bem, ela não funga, ela só vai ficar com a folha maior, tá? E ela aguenta viver sob essa condição. Se você puser ela num sol mais intenso, ela vai ficar menorzinha assim, ó, tá? A quarta suculenta, gente, é o Sedum altum. Eu não sei direito falar o nome dessa planta, sempre tenho dificuldade. Olha aqui. Esse aqui, gente, é um Sedum também que eu acho ele difícil porque ele vai sumindo também. Ai, Márcia, o que é isso, sumir? Gente, sei lá, eu planto eles nos vasos e ele vai morrendo, né? Se eu não ficar em cima, blá, 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 ele morre. Dentro de um ano ele morre. Então, para não morrer, o que eu fiz? Eu continuo colocando ele nos arranjos, tá? Mas ele vai... Ai, deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o que acontece, né? Ele gosta ai, como fala isso aqui, ó? Rasteiro, ele é rasteiro. E aí ele fica penduradinho assim, ó, é bonitinho, mas depois ele seca, tá, gente? Ele morre. E, ó, nessa época do inverno, ele forma essa roseta perfeita, essa coisa linda de viver, né? Mas se você não cultivar ele em solzão, ele fica assim, ó, descabelado, tá vendo? E ele vai ficando todo desgrenhado, ele perde a forma. É uma planta que eu acho linda, eu gosto dessa planta, eu insisto nesta planta. Ela me lembra, sabe quem? O Dasyphilum. O Dasyphilum também é meio chatinho. E esse aqui também é. Mas eu acho que ele é assim justamente porque ele
rasteiro, né? Você tem que manter ele no vaso e cuidar dele, né? Ele gosta de aguinha, viu, gente? Não vou dizer que não gosta, não. Ele gosta de um pouco mais de água. Você não pode deixar ele assim, ó. Isso aqui é falta de sol, ó. Fica todo descabelado. Não gosto, não. Gosto dele assim, ó, né? E para ele ficar assim, aqui no meu cultivo, ele só fica assim no inverno, tá? Mais compacto. Fora do inverno, ele fica meio feinho. Eu acho essa planta de difícil cultivo, tá bom? Eu vou falar assim, ó. É uma plantinha ainda que a gente tem que conhecer melhor. Não acertei totalmente o cultivo dela, tá? Gente, ó. Olha como ele tá bonitinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Não é sempre que essa planta fica... Ela fica só um tempo, assim. A verdade é uma planta que eu tenho dificuldade de manter bonita, tá? Olha aqui, ó. Olha que coisinha mais fofa que ficou verde e amarelo. Ai, o cedum ouro, ó. Né? Mesclado aqui com esse verde musgo. Ficou muito bonito, né? Nessa xícara maravilhosa. E aí, o que acontece? Por conta disso... Não é o tempo todo que ele fica com essa rosetinha perfeita, nem é o tempo todo que ele fica bonito. Hoje ele tá bonito, então hoje ele tá aqui na minha lista. Considero uma plantinha para mim um pouco mais difícil de ficar bonita no jardim, tá? A quinta suculenta que eu quero mostrar é esse sedum aqui, ó. Eu queria que vocês vissem. É esse sedum. Nossa. Verdinho que tá aqui, ó. Ele é a versão verde do sedum ouro. Francamente, gente, eu não sei ainda o nome dessa planta. Eu vou procurar o nome e aí eu falo para você. Deixo anotado na tela o nome dele, tá? Se eu achar. Tem ele e tem o sedum ouro. Meu sedum ouro agora, eu acho que eu não tenho nenhum que esteja assim bonito mesmo, né? Para mostrar. Eu só tenho o sedum ouro bem mirradinho, porque o sedum ouro, ele vai se acabando aqui no meu cultivo. É uma dificuldade minha, né? Eu sempre, assim, ó, esse daqui, ele gosta de cochonilha, tá? Aí, vocês têm que sempre estar passando alguma coisa para ajudar a manter a planta livre de pragas. Eu passo sempre a terra de diatomácea, então eu não tenho tanto problema mais de cochonilha. Essa daqui, então, é a outra mini suculenta que eu quero apresentar para vocês. Olha só que gracinha. Ele forma... ele é uma planta que você pode cultivar à meia sombra ou a sol pleno. A meia sombra ele vai ficar bem verdinho, cresce um pouquinho mais, né? Ó, aqui ele já tá, ele forma maciços, mini touceiras nos vasos, fica muito bonito, viu, gente? Fica muito fofo. Para arranjos, dá um acabamento lindíssimo. Por isso eu coloco muito o sedum ouro e esse outro sedum aqui para fazer esses arranjos assim, ó. Eu acho que fica tão bonito. Ele enche o vaso. Ele é uma planta rasteira, mas é uma plantinha que gosta de um pouquinho mais de água, tá? Então, quando ele tá no vaso, esse vaso, por exemplo, aqui que eu tô segurando, eu faço rega exclusiva nele, antes do que outros vasos. Primeiro, porque é uma latinha mini, né? Pequenininha. E segundo, porque eu coloquei essa plantinha aqui e ela gosta de água, um pouco mais do que as outras. Não é para encharcar, viu? É para vocês molharem com um pouco mais de frequência e o seu substrato tem que ser bem drenante para ela não apodrecer, porque é uma mini suculenta, né? Ó, bem miudinha mesmo. Ah, e o sedum ouro, a quantidade de sol aqui é menor, tá? Esse aqui, por exemplo, deve estar com umas 5 horas. O meu sedum ouro, desse vaso aqui,
deve estar com umas 6 horas. Só que você veja que ele está mais escondidinho, né? Debaixo de outras plantas. Porque esse Sedum ouro não gosta de sol pleno. Ele morre muito facilmente com sol em excesso. Mas ele precisa de sol para ficar com essa coloração amarela, tá bom? O que o Toquinho tá fazendo? Você tava brigando com uma abelha, é, menino? É, né? A sexta suculenta é a Crassula socialis. Olha, essa crassula é muito miudinha, muito mesmo. Vou pegar o vasinho aqui. Tô cultivando a meia sombra. Vou proteger esta planta do sol mesmo. Ela tá assim com 1 hora, 2 de sol. E também vou proteger do excesso da chuva. Porque é uma planta que tem uma suscetibilidade muito grande de pegar fungo. Pelo que eu soube, esta planta em específico é uma planta bem lenta. Olha só. Mas é bem miudinha mesmo, tá, gente? Ó, na minha mão, para vocês terem ideia do tamanho. Difícil de encontrar. É uma planta um pouco mais rara. Bem miudinha mesmo, ó. Para quem gosta dessas plantinhas bem geométricas, as crássulas são bem assim, né? Essa daqui é uma gracinha. Por enquanto não pegou a chuva, mas eu vou resguardar da chuva porque, olha, tenho certeza que não gosta. Sétima suculenta é uma plantinha que tá aqui atrás. Deixa eu pegar ela. Essa aqui, gente, ó. Essa bonitinha que tá aqui, ó. É mais uma crassula. Ai, gente. Essa planta é uma planta, Crassula David. Olha só como é que ela é, ó. É muito bonitinha essa planta. Bem miudinha, olha. Tá vendo que ela tá num vaso bem pequenininho. Do lado aqui tem mais uma crassula. Eu vou deixar o nome das duas, tá? Mas eu tô mostrando como mini suculenta essa daqui, que é a Crassula David. Uai, o que é isso? Ah! Peraí, que eu vou soprar essa plantinha aqui. Pegou toda a chuva do verão. Quase toda, né? Pode ver que essa outra crassula que tá aqui do lado, ó, enferrujou bastante. Só agora que ela tá ficando bonita novamente. A minha David, ela vai crescendo como se fosse uma rasteirinha, né? Mas não é rasteira, tá, gente? É o jeitinho dela mesmo. E aí, eu acho que ela não é rasteira, pelo menos até onde eu sei. E ela é diferente de uma outra que eu vou mostrar para vocês, que eu esqueci o nome, a identificação da outra. Mas eu vou mostrar. Eu quero colocar essa daqui como mais uma mini suculenta para vocês, porque ela é muito graciosa, o jeitinho dela, tá vendo, ó? Essa aqui eu ganhei da Andreia. E eu achei tão fofinha. Aliás, acho que foi as duas, né, Andreia? Olha só como tá bonita, ó. Tá num vaso de bonsai pequenininho, gente. E tá uma fofura, ó. Essa outra crassula aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela não é igual a David. Eu acho ela diferente. Essa aqui veio da Lu Carvalho. E eu sabia a identificação. Eu vou procurar no vídeo. Se eu achar o vídeo lá, deve ter a identificação dela. Aí eu coloco na tela para vocês. Tem essa mini suculenta e essa mini suculenta. Todas as três, deixa eu colocar junto então agora para vocês terem noção. Perto das socialis, para vocês terem noção, ó. Como elas são pequenininhas, gente. Tá vendo? Eu acho tão bonitinha essas plantinhas. E elas são assim, elas têm esse jeitinho de crescimento dessas que ficam, ai gente, como fala? Com a sequência de folhas assim, formando mini torres, né? Tá vendo, ó? Só que aqui ela tá caindo já, ó. Aqui a rosetinha dela é diferente, tá vendo? Ó. Essa aqui, até onde eu sei, é a David.
E essa aqui eu vou deixar na tela o nome. E essa daqui é outro jeito de roseta, ó. Essa é a Socialis. Essas três são exemplos de mini crássulas, tá? Que eu vou deixar para vocês hoje nesse vídeo. Gente, com relação a essa crássula aqui, ela tá pegando umas 5 horas de sol, meio período de sol. E a outra, aquela que tá mais vermelhinha, ela tá pegando umas 7 horas de sol. Agora, a próxima que eu quero mostrar para vocês é a Rosularia. Ai, gente, olha isso. Vou deixar o nome na tela. Essa é uma planta que cresce desse jeito, ó. Esse lado. Tá meio engraçado isso, né? Mas é o lado que não tá pegando muita luz. Olha só como é que ela fica. Ela vai derramando para fora. E eu tenho mais uma dela no porquinho, sendo cultivada com mais 4 horas de sol, porque ela tá meio escondidinha aqui, ó. Né? Tá vendo? Aqui é a parte que não tava bonita e a parte que tá escondida. Eu tô cultivando a outra aqui, que também não tá pegando tanto sol. Essa daqui, gente, ai, tava mais bonita também. Aí eu virei, ó. Preciso tirar essa parte, tá muito feia. Vou deixar só essa parte de cá. Ai, andou faltando um pouquinho de água para essa planta. Meu plano era justamente que esse porquinho ficasse repleto de rosulárias, tá vendo, ó? Tá até dando certo. Ai, gente. Eu já vi essa rosulária bem vermelha mesmo, mas a minha não ficou não. Talvez falte um pouco de sol. Eu não sei cuidar direito dessa planta, só deixo ela aqui, tá? Eu cultivo ela meia sombra, então com umas 4 horas de sol por dia. Lembrando que meu sol é um sol ameno, minha temperatura aqui sempre é mais fresquinha, né? Essa é uma planta de folha bem fina, não sei se vocês conseguem reparar que a folha dela não é gordinha. Então, uma planta aqui para sol, local quente, de baixa umidade, eu acho que vocês têm que proteger do sol forte e aguar com maior frequência. Eu cuido dela aqui do mesmo jeito que cuido das outras, tanto é que ela tá mais sofrida, ó. Essas folhas aí, né, secas, porque aqui a rega tava meio difícil, né? Essa pessoa aqui não rega muito. Aí fica assim, mas para mim é de fácil cultivo, não me deu trabalho nenhum na época de chuva. E ela cresce loucamente, não fungou, tá? Ela às vezes perde uns pedaços assim, ó. E fica com esses negócios assim, ó, quando não pega sol direito, não pega luz. Aí não é muito bonita essa parte aqui, precisa deixar ela num local que o sol seja igual, né? E não seja lateral, aí fica bonito toda a vida. Eu acho essa planta fácil, porque o meu clima deve ser favorável a ela. Locais quentes demais para mim, eu acho que ela vai dar problema. Agora, se você tem ela aí num local bem quente, quiser deixar dica pro pessoal, nos comentários vai ser legal. Se você tem em local quente, né? Com bastante baixa umidade do ar. Aí eu queria saber se você tem, se ela vai bem aí no seu clima também, se é de fácil cultivo. Para fazer mudas, você tira uma roseta dessa daqui, encosta no substrato e mais nada. Eu não fiz mais nada, só fui arrancando aqui e colocando. E aí ela foi enraizando e formando essa torceirinha. A última que eu vou apresentar para vocês hoje é o Graptopetrum husby. Esse também ainda é uma planta aqui no meu cultivo bem miudinha, ó, perto do meu dedo. Ela cresce um pouco mais, tá? Ela pode alcançar um tamanho um pouco maior, mas não é uma planta de grande porte, não. Olha que gracinha, forma esse tipo de torceirinha também. É bem miudinha, gente, ó, e a coloração é cinza com lilás. Ela tem pontinhas, né, ó. É uma planta muito graciosa. Não me deu trabalho por enquanto, eu tenho há pouco tempo. Não passei chuva com ela,
não posso falar com relação a fungos por enquanto, tá? Gente, essa então vai ser a última plantinha que eu tô apresentando nesse vídeo. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça agora suculentas pequenas, né? Não suculentas grandonas, mas suculentas pequenas. Eu tenho muitas também, eu posso trazer seleções para vocês de suculentas de pequeno porte. E por fim, eu vou mostrar uma planta que a Vera Marçal tá pedindo sempre para eu mostrar, que é a Cante. Ô Vera, minha Cante tá tão feinha, tadinha. Ela sofreu muito no período de chuvas, pegou fungo do olho negro, perdeu muita folha por baixo, porque pegou fungo. Agora que ela tá linda, quer dizer, linda não, né? Tá toda manchada aqui, ó, porque as visitas bateram, passaram a mão, a roupa e acabou manchando, mas ela tá saudável pelo menos, né? Não tá bonita, tá se recuperando. Tá bom? Vou encerrando então o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!